Câmera Inspiração. Começa agora mais um episódio desse projeto que tem o objetivo de valorizar as mulheres a partir da trajetória de mulheres que construíram essas convidadas que vêm conversar aqui comigo. E hoje comigo aqui, Lidiane Bertê. Lidiane, que é empresária, psicóloga, filósofa, tem mais, o currículo vai. Uma lista. Uma lista. E muita gente conhece a história, a trajetória do empreendedorismo da Lidiane, mas não conhece a trajetória das mulheres da vida da Lidiane. As mulheres que impregnaram o seu DNA na trajetória dela, que a trouxeram até aqui com os seus exemplos, com o seu legado. E hoje a Lidiane vai trazer essas mulheres à tona aqui para a gente conhecer um pouquinho a história. Bem-vinda, Lidiane. Obrigada, Fábio. Eu acho que é um desafio diferente. Confesso que essa provocação assim me fez olhar para trás de um jeito diferente. Passei hoje à tarde revisitando alguns momentos assim e foi muito bacana. E quero trazer um pouquinho isso então da minha história. E não tem como eu começar ela sem então, começar. Vamos lá, a primeira mulher que influencia. Posso trazer a primeira. A primeira não tem como não ser a minha mãe. A mãe, ela tem uma força. Qual é o nome da mãe? Ana Estoqueiro. Ana. Isso. Dona Ana, vem à tona. Ana. Vamos conhecer a Dona Ana. Quando a mãe era jovem, Nita para as amigas, né? Mas Ana, para a gente, mãe. E a mãe, ela traz muita força, assim. Eu acho que muito do meu lado independente vem dela. E isso começa muito cedo. Onde é que nasceu a Ana? Conta um pouquinho da Vamos lá, a mãe dela. nasceu no interior. E aí, numa família tradicional, ela é a única mulher de vários irmãos, onde os irmãos podiam estudar e as mulheres não naquela época. Minha nossa. Então, e a mãe queria muito estudar, então ela traz isso muito forte, assim. Traz na história dela também algumas escolhas que foi a família que fez, que não foram escolhas dela. E aí ela começa, quando ela nos educa assim, para ser mulheres independentes, é para que isso não acontecesse com a gente. Então isso ela traz na história dela lá do início, assim, de algumas escolhas, que ela foi muito mais por escolha dos outros do que dela. E aí tem algumas cenas assim muito fortes da história que a mãe conta pra gente. Eu acho que ela era alguém que casou, morava no interior e ela queria muito estudar e ela precisou casar, sair de casa para poder estudar. Então, depois só estudar. Exatamente. Minha nossa. Então ela estava grávida, eu estava na barriga dela, sou a filha mais velha, eu tenho mais 2 irmãs. Ela estava grávida, então ela dava aula de dia, estudava de noite. E aí a gente vai para uma realidade de interior, assim. Então tu sai do interior, vai para Santo Ângelo estudar. A gente está falando lá, naquela época era Boa União, hoje depois pertenceu a Tucunduva, hoje já emancipou, é Novo Machado, é outra cidade, mas era do interior, saía, viajava algumas horas para poder fazer faculdade de noite. Ela estava grávida. Quando ela volta da faculdade, da aula de noite, assim, ela começa a sentir as contrações. E aí ela para em Tucunduva, o único lugar que tinha hospital nessa época. Tucunduva fica no noroeste do estado, perto de 3 de Maio, da onde eu sou natural. Veja só, nós somos da Terra Vermelha. Já nos achamos aqui da Terra Vermelha. A Terra Vermelha da região missioneira, né? Que é a nossa região. Então ela volta da aula de noite, ainda estudando nessa época, ela começa a sentir as contrações e vai para o hospital. Eu acho que ela chega no hospital. Era alguém do interior, não tinha recurso nenhum, uma pessoa humilde, o médico não tinha ninguém de plantão, o médico não quis vir atender ela naquele momento. Aí ela fica tendo contrações, o médico mandou dar um calmante. Eu acho que isso marca a minha história, marca a história da mãe, porque ela conta isso até hoje, assim, daquele momento, o quanto ela ficou sozinha, porque não tinha telefone. Gente, essa época não tinha, né? Eu tenho 41 anos, né, Fábio? Então, são 41 anos atrás. É outro momento. No interior, né, gente? Exatamente, é outra realidade. É bem outra realidade. O médico foi vir no meio da madrugada, mais tarde. O médico atende em expediente comercial, né? Exatamente. Em algumas cidades ainda é assim. Exatamente. E aí, quando ele vem, ele faz o meu parto por fórceps, porque daí nessa hora não tinha mais contração. Exatamente. Eu nasço praticamente morta,
a minha sorte, ou sei lá o que foi, talvez era para acontecer, o pediatra estava entrando de plantão e aí me socorre e eu vou para ficar. Eu fiquei acho que uma semana, 2, em incubadora, porque eu nasci praticamente morta. Eu acho que isso diz de 2 coisas. Eu nasço lutando pela vida, e eu luto até hoje, marca a minha história, e traz a história dessa mulher que enfrentou muita coisa sozinha, porque a família foi chegar no outro dia, de tarde. Então, eu acho que traz muito da força da mãe, que lutou literalmente para poder estudar, criar as filhas, buscar aquilo que era o sonho dela. E isso começa desde muito cedo, forjar aquilo que eu e as minhas irmãs somos hoje, assim. Então, é uma história que diz de superação. Para mim, marca assim, a minha forma de encarar a vida como alguém que busca sobreviver. Eu acho que isso é muito forte e marca já o início. Então, eu acho que traz, quando eu olho para a mãe, vem muito forte esse primeiro momento. Isso provavelmente só quem ouvir o teu programa vai ficar sabendo. Pouquíssimas pessoas sabem que eu já vivi. E eu também não sabia, tá, gente? Eu falei, Lidiane, não me conta nada. Não me conta nada, que eu quero ser pega de surpresa, que isso é o Então, isso marca do meu jeito hoje de lutar pela vida, assim. E é realmente lutar pela vida, porque eu começo lutando pela vida. E aí, a mãe, ela tem outro momento muito forte, assim, a gente segue, daí morando no interior, vem para a cidade. Tu e mais 3 mulheres, todas mulheres. Todas mulheres. 4 mulheres. 1 ano e meio de diferença de uma para outra, entre eu, a Cris e a Márcia. Nós somos 3, a Márcia e eu, a gente tem uma diferença de 3 anos, a Cris está no meio. Então, nessa época ainda no interior de andar de carroça de boi, de colher uva na parreira, Eles eram agricultores? Sim. Plantava o quê? O que tu Naquela época, assim, era uma lavoura bem pequena, era o básico, assim, de milho, não era lavoura grande. O que tu lembra da tua infância? O que eu lembro dessa época, assim, eu lembro de pouca coisa, porque depois, quando eu já estava com 3 anos, a gente vem para a cidade já. Então, da minha infância, eu lembro de alguns momentos que a gente ia para a Boa União colher uva, que a gente fazia vinho. Então, eu tenho um apreço pelo vinho até hoje, porque a gente fazia, e eu lembro dessa cena, assim, era a diversão nossa, daí já um pouquinho maior, ir lá colher uva embaixo do parreiral, por exemplo. Então, era isso. Do Rio, são poucas cenas que eu guardo lá de Boa União, porque eu era muito pequena. Depois a gente vem a Novo Machado, e de Novo Machado vem a Tucunduva, que daí já era cidade. Nessa época a mãe já estava formada. Quando ela se forma, eu já tinha 1 ano, a Cris estava na barriga já. Então, em pedagogia, a mãe se formou. Se formou aonde? Lá em Santo Ângelo, na URI. Na URI. Exatamente. Era um sonho dela e ela realiza esse sonho, assim. Daí já com a Cris encaminhada. Exatamente. Então, a vida dela já era ser professora. Isso também marca a nossa história, né? A minha e das minhas irmãs. Filhas de professora tinham que estudar. Então, sim, não tinha outra opção. tinha que ser boa aluna, né? Sim, tinha que ser boa aluna. Sim. Então, isso vem muito forte, assim. Depois, quando eu estava com 12 anos, a mãe se separa. A gente sempre teve uma participação muito forte na comunidade, na igreja. A gente está falando de interior, de comunidade interior. E esse é outro momento bem forte, assim, porque a mãe, nessa época, tem toda uma questão de participar da liturgia, e ela não pode mais participar, ela era diretora do colégio, ela não podia mais comungar. Porque se separou. Exatamente. Então, a gente está falando de um momento e uma vida que era completamente diferente da que a gente tem hoje, ou da mentalidade e da realidade que a gente vive hoje. E isso faz com que a gente, naquela época, além de ter que ser boa aluna, também nós não saíamos sem que a mãe nos acompanhasse. Porque a gente estava no olho assim da cidade, tinha muito julgamento, muito... É uma cidade conservadora, a gente está falando de uma cidade de 6 mil habitantes, onde todo mundo se conhece. Então, foi um momento também muito forte. E aí volta aquilo, assim, de estudar e construir o nosso caminho por nós e que a gente pudesse ser independente para ter liberdade de escolher. Isso vai marcando a nossa trajetória, assim, e a nossa forma de encarar a vida e o mundo. E isso vem muito dessa mulher, que é a mãe
que lutou e lutou literalmente assim para poder realizar aquilo que sempre foi o sonho dela e buscar por isso. E ela deu aulas sempre lá na cidade mesmo. O que tu lembras assim desses momentos aí dela de professora? Como é que era o dia a dia de vocês, principalmente aí depois da separação? Como é que vocês A nossa rotina se era organizavam? Eu comecei, para ter uma ideia, assim, eu não lembro que idade exatamente eu tinha, mas eu lembro que eu estudava de tarde, então era eu que levantava, a mãe deixava anotado o que eu tinha que fazer de almoço. Então eu levantava e a minha rotina era fazer a comida. Eu devia... Adolescente. Adolescente ainda. Eu não sei se eu não estava ainda no ensino médio, foi antes, tipo, 7ª série, por aí, 6ª série. Então eu levantava, estudava de tarde. Era mais velha? Era mais velha, eu que tinha que fazer a comida. Então a nossa rotina era estudar, era fazer comida, era limpar a casa, nós não tínhamos empregada, a mãe sustentava com salário de professora do estado, 3 filhas. Né? Então essa era a nossa rotina. Não tinha, a gente tinha o básico do básico, né? Que era a alimentação, a gente nunca passou fome ou necessidade nesse sentido, mas a gente também não tinha a roupa, ou podia sair, ou podia fazer o que talvez as nossas amigas e colegas podiam, porque não tinha condições naquela época. Então era muito isso, assim, a rotina da casa, e a rotina da casa era a limpeza, era o fazer a comida, era o lavar roupa, era o... Nós tinha fogão a lenha, então toda noite tinha polenta em casa, era lascar lenha. Sujeira, né, Lídia? A sujeira, só quem teve que limpar, aquele só muito bonito, é ótima a comida no fogão a lenha, mas para limpar... Vai lixar ele. Vai lixar, deixa tudo assim, ó, 100%, porque tem que ficar 100%, né? Deus do livro, aquele negócio não tá brilhando. Exatamente. Isso era muito forte, assim. Eu acho que essa rotina... Isso marca também muito do meu jeito de fazer as coisas. A mãe era muito exigente com a gente. Muito exigente. E o fazer muito bem feito, assim. Então, eu era cozinheira oficial também já nessa época da casa, assim. Então, quando a gente recebia visita, era eu que fazia. Geralmente era a polenta e o molho de galinha, né? De carne de galinha. Ou uma galinhada. Eita. Enfim, eu era adolescente, eu já mexia com as panelas de alguma forma, assim. Então, isso marca essa época. Eu acho que tem muito isso, assim. Lembro também de algumas coisas, logo depois, aí um pouquinho mais adiante, a gente começa a frequentar o CTG, começa a dançar. A mãe vira patroa do CTG, de novo, um lugar de liderança e forte, numa época que mulher nenhuma ocupava esse lugar. Então, a gente tem de novo esse espaço. E numa cidadezinha pequena, conservadora, né? Exatamente. Muito mais difícil. Tinha 2 coisas nisso. Uma do perfil de liderança dela, outra de acompanhar as filhas, né? Porque nós não íamos a nenhum baile sem que ela estivesse com a gente. Nessa época, nós éramos adolescentes sozinhas, assim, então ela acompanhava muito. A mãe, acho que traz muito disso. Principalmente dessa lutadora, assim. E eu tenho na nona, para nós nona, né? A dona Maria Lavarda, a avó e o carinho, assim. Porque nas férias nós passávamos na nona. Então era Ela morava na mesma cidade? Morava em Porto Mauá. Ah, tá. Interior, e nas férias nós íamos para lá. É pertinho, mas é... Hoje perto. Naquela época era uma viagem de ônibus de horas, assim. Estrada de chão. Isso. Era comendo diferente. Poeira. Sei bem que é isso. Hoje, 45 minutos de lá de carro, né? Sim. Mas naquela época era meu Deus, era a viagem das férias. E nas férias a gente ia para Porto Mauá, na nona. E era a magia do nosso verão. Sei lá, ajudar a tirar leite, a recolher os ovos, a ir para acampar, ir para o rio. E a gente amava. Exatamente. E a nona traz muito essa avó, né? Que ficava, eu lembro até hoje, assim, que ficava na barranca do rio gritando pra gente não ir pro lado fundo, porque nós ia se afogar. Então trazia todo esse afeto, assim, de carinho e de vó, que eu vejo muito na nona, que era outra mulher que não parava. A nona era alguém que ela não conseguia ficar quieta, assim, até quando... até o final da vida dela, ela tinha muito isso, assim, no final era difícil ver ela sentada na roda da família quieta, porque a vida inteira ela sempre foi 220. Ela não ficava quieta um minuto, ela falava, ela ia de um lado para o outro, ela estava na cozinha, estava fazendo fogo, estava lá... Comandando tudo. Exatamente. Então, a nona é outra figura muito forte que, de certa forma, tá ali no viés dessas mulheres fortes que eu tenho lá da infância, né, e que eu trago até hoje, assim, na lembrança,
que forja esse meu início e talvez os meus principais valores, assim, que seja a forma de eu me dedicar para as coisas, a forma como eu encaro o trabalho, a forma como eu me relaciono, o ser 220 e não parar nunca. Isso vem dessas duas mulheres, que são as primeiras, assim. Então, isso vem muito forte. Na adolescência, aí eu trago as minhas irmãs em 2 momentos, Fábio. Porque eu acho que tem aquele momento que nós éramos adolescentes, de quebrar o pau em casa. Se pegar nos cabelos. 3 mulheres, imagina. Né? Imagina o que era. Personalidades completamente diferentes. Completamente diferentes. Eu sempre fui mais racional, eu acho, mais metódica. A Márcia sempre foi mais curta e grossa, direta, objetiva, mais fria até algumas vezes, muito objetiva e com uma personalidade de dizer o que pensa. E a Cris, que estava no meio, ela era mais brincalhona, assim, das 3, era mais leve das 3, ela conseguia se divertir, o que tanto eu quanto a Márcia, acho que a gente não conseguia, assim. Então, são 3 personalidades diferentes até hoje. Naquela época era de quebrar o pau, porque era, tu não fez, eu vou ter que fazer, essas coisas, assim, normal. E hoje, ao mesmo tempo, assim, eu tô aqui em Santa Maria, a Cris está em Balneário Camboriú, a Márcia está em Chapecó. A gente está em 3 lugares diferentes. A gente se encontrou depois que eu saí de Tucunduva aqui em Santa Maria, na faculdade, na Casa do Estudante, e depois daqui cada uma vai para um lugar diferente, né? Vocês 3 se formaram aqui em Santa Maria? As 3. Quais são as formações das 3? Eu vim primeiro, depois a Cris veio e fez pedagogia. E a Cris, do jeito dela, ela dizia assim, a Márcia era a que mais estudava e a Cris era a mais tranquila, assim. E a Cris faz pedagogia e diz assim, vou morar na praia. Bem do jeito dela, assim, ela disse, eu vou morar na praia. E ela terminou a pedagogia, fez concurso, passou em Balneário. E foi morar na praia. Entendeu? Essa é a Cris. Viu? Assim. É a pessoa que consegue ser leve, não leva tanto. Essa é a Cris, assim. Então, é o jeito dela. E tipo, ela ama trabalhar com criança, séries iniciais, é pré-escolar. Muito a questão da mãe nesse sentido, assim, de ser professora, é uma coisa que ela gosta, se identifica, faz isso até hoje, vive em Balneário. A Márcia já primeiro ela fez química, depois ela vai para engenharia química, então ela se forma em química e engenharia química. Ela teve que transferir a química e terminar na Unifra, porque quando ela entrou em engenharia já não podia mais fazer 2 faculdades. Eu ainda pude fazer 2, naquela época dava para fazer, eu fiquei 2 anos fazendo filosofia e psicologia. E a Márcia se forma, e logo depois que ela se forma, ela entra na Aurora e está lá em Chapecó até hoje trabalhando. E o incrível disso é que daquele momento de pé de guerra de adolescência para hoje, assim, hoje a gente está em lugares completamente diferentes, mas a gente tem uma relação muito forte. E uma certeza de cumplicidade, de que uma apoia a outra, que se der qualquer perrengue, a gente sabe que uma pode contar com a outra. Incluo a mãe nesse pacote, assim. Então, a gente consegue... Eu sou a que menos consigo. As gurias costumam se falar todo dia, por exemplo. Eu entro de vez em quando, assim, mas a gente tem uma conexão que, mesmo distante, ela é muito forte. Que é vínculo de irmã, assim, que eu sou grata por ter tido essa oportunidade, ter vivido junto com as gurias, ter crescido, assim, passado por tudo isso. Vamos tentar lá na... Deixa eu só perguntar dessa vivência da mãe de vocês com vocês, assim, ela dura até quando? Até quando vocês saem para vir estudar em Santa Maria? Exatamente. E aí como é que fica a história da mãe a partir de então? Muda bastante coisa a partir daí, assim. Eu sou a primeira que eu venho em 2000 para cá. Na sequência, logo depois vem a Cris e logo um tempinho depois vem a Márcia. E a mãe fica sozinha em Tucunduva. Ela segue a vida dela lá até ela se aposentar. Hoje a mãe mora em Balneário. Foi morar em Balneário junto com a Cris. Junto com a Cris não, porque ela tem o lugar dela. Mas não tinha mais nada que prendia ela lá em Tucunduva, não fazia mais sentido, ela já tinha se aposentado. Ela se aposentou professora. Exatamente, se aposentou professora. E aí ela sai, agora já faz uns 4 anos que ela mora em Balneário. Mas ela tem esse momento que ela é alguém que dedicou a vida pra gente durante toda a vida profissional dela, isso é muito forte, assim. E aí chega esse momento que a gente já cobra dela também, ela se permitir curtir a vida. É algo difícil
por uma mulher que viveu tudo que ela viveu, que foi forjada numa mentalidade, num pensamento muito diferente. E eu agradeço as outras mulheres que eu convivi depois, que me ensinaram a encarar a vida de uma forma mais leve. Que não precisa ser tanto no sacrifício. Exatamente, exatamente. Então, a mãe ela ainda está aprendendo isso. Eu acho que ela está aprendendo ainda a conseguir se permitir, a curtir a vida, a ser mais leve, a não se cobrar tanto. E é um processo de aprendizado que ela está vivendo. Eu acho que ainda tem um caminho pela frente aí até conseguir. Porque realmente, ela, depois que ela... Tá, ok, missão cumprida, formei a última filha, sabe? Foi meio um rito de passagem para ela. Para, não, agora ok, agora eu posso, né, começar a viver a minha vida. E hoje a gente já pensa diferente disso, eu já encaro isso diferente, as minhas irmãs também, enfim, um jeito diferente de olhar para tudo isso. E aí na adolescência eu começo a conviver com outras mulheres, tão fortes quanto, assim, que começam a me mostrar outras possibilidades. Eu tinha 12 anos, eu comecei a participar de grupo de jovens. E aí nessa época eu era... Da igreja? Da igreja. Nessa época eu era guria, 12 anos, né, adolescente, começando assim, foi ali um pouquinho antes da separação do pai e da mãe, e aí eu começo a ter outros referenciais e conviver, eu era a mais jovem, assim, do grupo que frequentava, e comecei a participar e conviver com pessoas que naquela época, aí vem a Rose para mim muito forte, assim, naquela época que era de Tucunduva também, da pastoral, a Rose nessa época fazia filosofia, o direito, e ela era uma mulher tipo Cláudia Raia, acho que é a melhor forma de eu descrever, assim, porque ela era... Exatamente. Ela era linda, ela era grande, assim, imponente, de presença. Ela, não lembro se ela fazia filosofia ou direito, ou fazia os dois, se posicionava, dizia o que pensava, escolhia o caminho dela, assim, e eu começo a olhar para aquela mulher ali naquela convivência, naquela época, com 12 anos, eu não me autorizava a falar ainda. No primeiro curso da pastoral que eu fui fazer, eu lembro até hoje, assim, eu tremia que nem vara verde para me apresentar. Fiquei vermelha, tipo, aquela coisa que tu ensaia meia hora do que tu vai falar, treme inteira e não consegue falar um décimo do que tu pensou, de nervosa que eu tava. E nessa época eu começo a conviver, assim, e eu tenho muito a Rose como uma referência daquela época, por ser essa mulher que começa a me mostrar que... E era alguém que se permitia. Não só inteligente, não só que fazia o seu próprio caminho, mas que se permitia. Eu começo a olhar para isso de outro jeito, assim. Junto com isso vem a época do CTG também. A mãe vira patroa, a gente começa a frequentar a CTG. Dentro do CTG, eu começo a ter outra vivência também com as gurias. Aí vem a Luciana, vem as outras gurias ali. É mais diluído dentro do CTG, não é uma guria que é a única força ali dentro. Mas até aquele momento, eu ainda vinha como alguém que não me autorizava. Eu não me autorizava a falar, eu não me autorizava a dizer. E nós quebrava o pau com os guris dentro do CTG por causa de algumas coisas, às vezes. Mas também tendo que aprender isso, a exercitar isso aí, Lidiane, justo dentro de um CTG, né? Que sempre foi tudo pelo mais difícil, pelo mais desafiador. Fábio, onde é que a gente quebrava o pau? E é o ridículo falar isso hoje, mas naquela época, tipo, nós tava dentro dessa lógica que não tem pé nem cabeça hoje. Por que a gente quebrava o pau com os guri, por exemplo? Porque a gente ia, às vezes, pros bailes, e aí os guris não deixavam nem os outros caras chegar na gente, né? A gente ficava ali sentada a noite inteira, a gente queria dançar naquela época, e aí por que a gente ficava de cara? Os guris ficavam bebendo a noite inteira, e a gente ali esperando, mulher não podia tirar ninguém para dançar, né? Sim. É outra lógica, né? A gente ia ficar passivamente esperando que alguém viesse nos tirar para dançar, e não podia dar carão ainda se alguém viesse, né? Sim, é outra, exatamente. Tinha que dançar pelo menos uma. É outra mentalidade, é outra época, assim. E aí, nessa época, a gente começa a enfrentar isso interno, assim, com os guris. E eu lembro até hoje de uma cena que eu vou discutir com eles. Eu sozinha acho que eu não teria força, mas aí as gurias vieram junto. E a gente botou em xeque isso, assim, que eles não deixavam nem a gente dançar e nem nos tiravam para dançar. E
nesse momento, até aí, eu sempre, quando eu ia bater de frente com alguém, eu chorava. Eu não conseguia me posicionar. Eu tremia, eu ficava nervosa e eu chorava. E sempre que eu sentia que isso aconteceu, eu recuava. Eu fiz isso a minha infância e o meu início de adolescência inteira, assim. Sempre que eu sentia que eu ia chorar, eu recuava. Só que nessa época eu já começava a olhar para a Rose, para esses referenciais, eu começava a ver outras coisas. E ali, daí, como eu não estava sozinha, tinha a minha irmã participava, estava a Luca, estava a Sônia, estava as outras gurias, a Silvia e tal. E a gente começa a discutir, eu lembro até hoje dessa cena, assim, ó, eu bati de frente, eu questionei os guris, tipo assim, por que vocês não, né, não agem diferente? Enfim, a gente tá ali, a gente é um grupo, e eu chorava e eu dizia aquilo que eu queria dizer. Mas dizia, chorava, mas exatamente. Conseguia dizer. Foi a primeira vez que, mesmo chorando, eu consegui me posicionar. E aí, depois, no baile seguinte, os guris mudaram o comportamento deles. E aquilo ali foi algo, assim, de... Sozinha, eu acho que eu não teria conseguido. Junto com as gurias, a gente conseguiu dizer aquilo que a gente queria. Pela primeira vez, eu me autorizei, mesmo chorando, a falar. E aí, a partir daí, ninguém mais me segurou, entendeu? Nunca mais de falar. Exatamente. Depois dali que eu percebi que, que dava para falar e que me ouvir mesmo que eu estivesse chorando, que aquilo não ia tirar a credibilidade daquilo que eu estava falando, desde que, né, fizesse sentido... Com o tempo eu comecei a... Claro, muitas vezes ainda chorei depois, até chegar um momento que eu consegui me posicionar ou bater de frente sem chorar mais. Mas aquele momento ele marca muito, assim, porque eu me dei conta de que, né, dá para se posicionar e dá para construir um caminho diferente. E foi muito nessa força, assim, das gurias que eu começo a me autorizar, dá para dizer assim. Então tem essa influência. Eu vou para a filosofia muito influenciada pelo pessoal da pastoral. Filosofia ou psicologia? Filosofia primeiro. Filosofia primeiro. Eu queria entender o mundo. E era muito por isso, assim, eu convivia com o pessoal da pastoral da juventude que tinha uma base da filosofia, da teologia ou do direito. E eles traziam, assim, algumas explicações ou discutiam. Naquela época eu nem entendia o que eles estavam falando e eu queria entender. Sim. Eu queria compreender o mundo, por que as coisas eram do jeito, eles questionavam muitas coisas, que eu não conseguia acompanhar, eu queria entender aquilo tudo. Eu queria entender por que as coisas eram do jeito que eram, enfim. Tu irias fazer filosofia para ser professora? Que tu Nessa pensava? Época eu não pensava nisso. Só em querer entender o mundo. Eu queria entender depois realmente. Tu ia ver o que fazer. Exatamente. Eu ainda não tinha essa questão de eu vou ser professora ou não. E essa época tinha PEIs. Então, como filha de professora, vai estudar e vai fazer a prova. Não tinha outra questão. E assim eu fiz os 3 anos a prova. Quando eu cheguei perto do final, eu não tinha uma mega pontuação. Mas eu tinha uma pontuação boa, fiz o último ano. Lá de Tucunduva, eu não enxergava a Universidade de Santa Maria do jeito que é. E não tinha dimensão. Eu sabia que o meu futuro e construir um caminho... que me permitisse fazer as minhas escolhas implicava em estudar. Mas eu ainda não tinha clareza de como, por onde, de que forma. Eu fiz o PEIs. E aí o colégio me liga avisando que eu passei. Eu não tinha nem noção do que era um listão, isso entendeu? Com quantos? 17 anos? 17. 17. 17. Quando eu fiz 18 em janeiro, eu vim para Santa Maria na sequência. Eu tinha 17 anos, e aí eu passo, não conhecia Santa Maria, não sabia ainda como era aqui, né? Não tinha nem ideia. Aí venho de carona com o pai de um colega que também tinha passado, uma malinha, um colchão, e vim. Fui atrás de um primo para descobrir casa de estudante, a mãe professora, não ia ter condições de pagar aluguel, esquece, né? Não tinha condições. Aí descobri a casa de estudante, eu disse, vou para casa de estudante, então não preciso pagar aluguel, luz, água, enfim, vai ser para lá. E aí faço a minha malinha e venho. Quando eu chego, eu fui participar de um curso da pastoral, eu cheguei na casa estudante. A casa estudante, primeiro tu entra na União Universitária, né? Sim. Então, quando eu chego lá, o quarto feminino estava lotado, o masculino estava lotado, tinha um mistão. Que alegria, já é apavorante ver como é ali, né? E aí era um pavilhão. Tudo aberto. Exatamente, tudo, 50, um do lado do eram outro. 50 colchões, assim, ó, um do lado do outro, um daqueles era o meu. Né?
Talvez, eu acho que para mim o momento mais difícil ali é o momento que eu adoeci a primeira vez e estava completamente sozinha. Eu acho que esse foi um momento difícil, mas se eu voltar atrás na minha história, eu tivesse a oportunidade de alugar um apartamento para ir, eu ia para casa estudante de novo. Porque assim, ó, ali, e aí eu tenho mais duas mulheres fortes que marcam a minha época de casa de estudante, assim, que é a Gica e que é a Jaque. A gente tinha um grupo de 50 pessoas ali, primeiro no Mistão, a gente ficou meio ano, porque teve greve, foi uma loucura aquele ano. Lá dentro, e a gente criou literalmente uma irmandade. Eu ganhei muitos irmãos naquele momento ali. Uma porque a gente estava todo mundo com um sonho, que foi o que movimentou, era eu e mais vários como eu, que tinham saído de cidades do interior, que não tinham condições, que vinham de famílias humildes, que, enfim, e que sonhavam em estudar para construir um futuro melhor. Então a gente se unia nesse propósito, se identificava nesse propósito, tinham histórias muito parecidas. Isso nos conectava de um jeito, assim, e fazia com que, os guris, de certa forma, nos protegiam ali, ninguém mexia com a gente, as gurias, a gente era irmãs ali, uma ajudava a outra, quando passava perrengue, uma socorria a outra, então a gente cria um vínculo e relações que são irmãos que eu tenho até hoje, assim, as pessoas que eu vivi, daí depois eu vou para um apartamento, eu divido o quarto com a Jaque, que era mais velha, que fazia educação física, é meia mãe de todo mundo, assim. Então, ela traz esse olhar, essa serenidade, a calma. Nós, um monte de adolescentes, 18 anos, descobrindo, não conhecia Santa Maria, descobrindo o mundo recém, e se descobrindo, de certa forma. E a Jaque traz essa serenidade, assim. Ela era um pouco mais velha já e vinha fazer faculdade de educação física. E aí vem junto com a gente, morar com a gente a Gica, a Gisele, que também fazia filosofia. E a Gisele já com uma personalidade olhando para o mundo, assim. Eu costumo dizer que naquela época eu ainda andava de cabeça baixa, vindo do interior, assim. E a Gica já não, ela já se posicionava, já enfrentava, já dizia o que ela pensava, era muito inteligente. Então, esses dois referenciais, assim, mexem comigo nesse momento, que é um momento que, junto com ela, o resto do pessoal da casa, a gente se abraça, assim. Daí a Simone e a Rô, que eram as duas da pedagogia, que também dividiam o apartamento com a gente, e depois eram os guris. Mas vocês moravam em quantas? 5? Nós éramos 6. 6 no A apartamento. Gi no início, depois a Gi sai, quando entra a Simone e a Rô. Tinha 2 meninos e a Jaque que dividia apartamento comigo. Então, desde o início, a gente não queria um apartamento só de mulheres. 6 mulheres morando junto, ia ser muito calmo, não ia dar certo. E aí a gente tinha os 2 guris que dividiam o apartamento junto com a gente, mas nós éramos 4 mulheres e 2 meninos. Só que o nosso apartamento era meio casa de mãe, assim, então sempre tinha mais um no quartinho. Quando as minhas irmãs vieram, ficaram. Quando as irmãs dos guris vieram também, os irmãos ficaram ali também. A gente foi acolhendo todo mundo. Todo mundo. E era uma época muito bacana, assim, época de prova, estava todo mundo enlouquecido estudando. E a nossa alegria era poder fazer um churrasquinho, que era salsichão com pão naquela época, né? Que era o que a gente conseguia fazer. Era o que dava para fazer? Era o que dava para fazer. Na época que acabava as provas, assim. Então, a vida era DCE para sair, não tinha grana. Então, pegava o último ônibus da casa do estudante, ia para o DCE, voltava com o ônibus das 6 da manhã, dormia na parada, naquela época eu podia dormir na parada tranquilo, voltava às 6 da manhã, sim. Uber executivo capaz, nem existia, né? Outros tempos, né? Então, era uma época muito diferente do que a gente vive hoje, assim. Então, esse é o meu momento, assim, de casa de estudante, que, de novo, aí eu começo a descobrir o mundo. Entender que é muito maior do que Tucunduva e que existem muitas outras possibilidades. Eu seguia participando da Pastoral da Juventude aqui. E aí, nos encontros, como eu já tinha uma trajetória, eu comecei com 12, né? Eu estava com 18, eu já era liderança aqui. Então, como liderança, eu ia para os retiros, para os encontros de formação de jovens e vinham muitas meninas. Aí eu não vou conseguir dizer uma, sim, porque foram muitas. Que nessa época eu já era uma referência, uma liderança, e elas vinham partilhar as histórias de vida delas, contar as histórias, querendo opinião, querendo orientação. E eu sentia que aquele olhar que elas traziam quando elas vinham conversar comigo, porque eu estava num lugar que era diferente, eu já tinha uma trajetória,
aquilo que eu falasse, elas iam acreditar. E isso me desesperava, assim. É essa expressão. Me dava uma angústia. Exatamente. É uma responsabilidade absurda isso. E eu não me sentia pronta para dizer qualquer coisa. E eu sabia que qualquer coisa que eu falasse, elas iam tomar como uma verdade. E aí isso me provoca mais ainda para ir para a psico. Eu estava cursando filosofia nessa época. Estava o quê? No segundo ano, terceiro ano? Eu estava na metade da filosofia. Metade do curso. Estava na metade do curso nessa época. E aí bateu muito forte essas questões, assim. E eu disse assim, não. E eu sempre quando eu vim para a filosofia, eu já tinha psico como uma opção que eu queria, mas a minha pontuação não dava lá. E aí eu estava na metade da faculdade da filosofia. Nessa época, eu, óbvio, né, trabalhava, bolsista, estudava, porque a mãe não conseguia mandar muito dinheiro, então tinha que se virar. Aí, nesse momento, eu disse assim, bom, se eu não entrar agora, se eu não tentar agora, depois que eu me formar, eu não vou conseguir, eu não vou voltar para a faculdade. E aí, a minha rotina passa a ser fazer cursinho. Então, num turno, eu era bolsista do hospital. Eu trabalhei em vários setores ali do hospital, um aprendizado absurdo. No outro, eu ia para o cursinho. E no outro, eu fazia filosofia. Então, a minha rotina por um semestre foi essa. 3 turnos. Exatamente. E aí eu passo na psico, quando eu faço vestibular, e entro na psicologia. E aí vai ser outro momento da minha vida. Eu fico por 2 anos fazendo as duas. Foi pesado, foi puxado nesse sentido. Mas ok, fez parte. Quando eu entro na psico, eu já paro de trabalhar e passo a participar de projetos de iniciação científica. Então, a minha fonte de renda muda. E aí eu passo a me relacionar também com o estudo diferente, foi legal, isso é importante. Eu já conheci a universidade, já conheci os caminhos, então isso foi muito bacana. Foi outro momento. Tem, né, dentro da psico, aí algumas mulheres, assim, aí eu vou trazer, sim, docentes, as que foram as que me ensinaram pela dor e as que me ensinaram... Como é que eu vou explicar isso, assim... Eu acho que pela dor, eu prefiro não nomear. Tá, por uma não. questão Fica bem à vontade. Difícil, assim, que como eu era filha de professora, sempre foi muito forte essa questão minha de ser uma boa aluna, de dar conta, de fazer, enfim, isso sempre veio muito forte. E aí eu acabava me envolvendo em muitas coisas. Aquilo que eu acreditava e aquilo que eu não acreditava, aquilo que eu realmente fazia sentido para mim e aquilo que eu fazia pela bolsa que eu ia ganhar. E aí chega num momento da psico, Fábio, que eu entro num nível de estresse, assim, de cobrança, que ele é muito intenso. Eu lembro que eu estava indo para uma reunião e eu desmaiei no meio da Floriano. Eu quase fui atropelada, assim. E depois eu fiz exame para ver se era coisa da cabeça, se era alguma coisa física. E, na verdade, não. Foi uma somatização, foi estresse puro, assim. Eu podia ter sido atropelada e ter sido morta naquela situação. Essa situação, ela faz... E tinha muito porque quem era orientadora era muito parecida com a mãe, assim. Então, a gente tem a mulher forte cobrando e eu querendo dar conta daquilo que o outro cobrava. Exatamente. Sim, não posso não dar conta. Exatamente. Vinha isso muito forte. Então, nesse momento, quando isso acontece, eu faço uma virada de página na minha vida. Porque quando eu me enxergo no PA, sendo socorrida, né, tipo, e começo a pensar o que podia ter acontecido naquele momento, eu disse, não, pera, tá errado. Não é esse o caminho que eu quero. E aí eu começo a dizer assim, não, isso aqui eu não estou fazendo porque realmente faz sentido para mim, né? E aí eu começo a escolher algumas coisas. E aí eu escolho a área organizacional. E dentro da área da psicologia organizacional, a Perrone, que é uma professora, a Cláudia, ela sempre foi uma inspiração, assim, uma referência muito forte. A gente dizia que ela não dormia, porque ela lia horrores, ela era muito inteligente. Era uma mulher incrível, assim, com uma capacidade de posicionamento, de análise brilhante. A gente achava que ela não dormia, porque não tinha. Ela e a Marilu, assim, eram duas. A Marilu era uma referência na psicanálise, né, fundou o curso da psicologia. Duas gênias, né, de referência para a gente. E a Perrone, ela trazia muito essa questão da organizacional e eu escolho essa área. Eu escolho porque é uma área complexa, é uma área dinâmica, é uma área que
eu não me via dentro de um consultório, eu já tinha toda a questão da pastoral, dos grupos de jovens. Da liderança, né? Que é a gestão de pessoas. Exatamente, traz isso. Então, eu não me via dentro de um consultório o dia inteiro. Eu estava na metade da graduação da psico. E eu tinha essa certeza e eu escolho organizacional. Não é uma escolha fácil, e aí eu vou dizer por que não é fácil. E não é porque é organizacional, podia ser qualquer outra escolha. É que no momento que a gente começa a tirar as nossas bengalas e escolhe, e eu vou dedicar 100% e toda a minha vida e toda a minha alma para aquilo que eu escolhi, se não der certo, a responsabilidade é toda minha, né? Então, fazer essa escolha, ela passa a ser difícil. E eu passo a lidar com a minha vida daí de um jeito diferente. E aí a Perrone era incrível nesse sentido, porque ao mesmo tempo que ela dava um norte, ela trazia alguns referenciais, ela me provocava, mas ela nunca me deu uma resposta. Então isso me deixava louca na vida, entendeu? Porque ela não me dizia, segue esse caminho. Em nenhum momento. Ela disse para mim o que eu tinha que fazer. E isso era angustiante naquela época, mas eu agradeço a ela até hoje por isso, assim, porque eu tive que escolher por mim. Eu tive que decidir por mim. E se hoje eu consigo me posicionar, se eu consigo escolher, se eu consigo decidir, é muito por causa disso. Porque naquela época ela foi alguém que ela me provocou, ela me trouxe os referenciais, ela me mostrou as possibilidades, mas ela em nenhum momento me disse, faz vai isso, ou vai por aqui, ou faz lá. Era angustiante naquela época, porque eu tinha que escolher. Enfim, e aí me formo. Na finaleira eu já sabia que era organizacional, que nem era o que eu queria. Eu fui fazer as disciplinas de gestão de pessoas na administração. E aí surgem duas Vânias na minha vida. Duas Vânias. A Flores e a Vânia Estivaletti, que eram professoras da administração, são até hoje, da área de gestão de pessoas. E aí eu já tinha a influência toda da Perrone, e aí quando eu conheço as Vânias e a disciplina de gestão de pessoas, aí eu me apaixono de vez pela área, e me encontro e entendo que é o meu chão, é o que eu me identifico, aquilo que eu gosto de fazer até hoje. Trabalho horas e não me canso porque me realiza. Então, isso fecha assim, esse ciclo das 3 mulheres que influenciam a minha formação e a minha escolha profissional. E quando eu começo a trabalhar, eu começo atendendo a Santa Catarina Transportes, eu me formo. A minha formatura foi 31 de janeiro. 2 de janeiro eu já estava atendendo a Santa Catarina Transportes e a rodoviária por indicação da Vânia, que tinha sido minha professora. Eles precisavam de uma psicóloga e eu tinha feito o curso com ela. Ela disse, me encaminhou, eu fui lá e começo a trabalhar. Antes mesmo de me formar por indicação delas, assim. Então, muito da minha escolha ali desse momento tem influência dessas 3 mulheres. Quando eu começo a trabalhar, entra outra, assim, que daí é a Aline da rodoviária, a Aline Aita. E aí eu passo a conhecer uma diretora de empresa que diz o que pensa e se posiciona e diz na lata, assim. As primeiras vezes que eu interagi com a Aline, parecia que eu estava tomando um soco na cara, assim, porque ela não tinha meias palavras. Eu acabava de formar em psico, né, recém começando, e a Aline sempre foi muito direta e objetiva. No início eu achava que ela estava brigando comigo, depois eu entendi que esse era o jeito dela de falar. Mas no início eu ficava assim, né? Eu tremia inteira. Porque eu estava começando, ela queria uma seleção e parecia que ela estava brigando comigo, demandando aquela seleção. Eu fui, eu fiz. Eu tinha certeza que ela ia me perguntar, tipo assim, quem é que tu contrataria e que se desse errado, ela ia querer minha cabeça, né? Naquela época, enfim. E aí eu começo a me relacionar e atendo, eu passo a atender, eu atendi acho que por 7, 8 anos a rodoviária. A Aline, eu acho que ela me ensina muito nesse sentido. Ela me mostra as possibilidades do mundo. Eu começo a entrar no mundo dos negócios, entender de empresa, entender de negócio. Eu era uma menina recém-formada. Eu tinha terminado a filosofia, terminei a psico, e daí a única coisa que eu queria era trabalhar nessa época, porque eu já vinha de 8 anos de academia, não aguentava mais estudar. Eu podia ter feito mestrado, não quis, porque eu queria ir para o mercado nesse momento. E aí as 2 referências, assim, a rodoviária primeiro e depois vai vir a Eni Calçados com a Doris, são 2 escolas para mim.
A Aline trazendo essa mulher forte, decidida, empoderada, que se posiciona e que me mostra que dá para falar de forma direta e objetiva e que esse é um jeito de falar. Que ela não estava brigando comigo. Então, eu aprendi muito nesse sentido, porque depois, quando eu vou interagir com muito dono de empresa, eu entendi que era esse o tom que eu precisava usar às vezes. Porque senão às vezes era necessário para se fazer respeitado. Exatamente, porque senão passam por cima e não te escutam. E aí eu passo a interagir com ela, assim, numa época que eu comecei a fazer seleção, eu não sabia nem emitir nota fiscal. E eu tive a graça, a realização, a felicidade de trabalhar em empresas incríveis nesse sentido que me ensinaram. Porque a academia, ela te ensina a teoria, mas o dia a dia, os detalhes da prática, tipo, o que é o RPA, o que é uma nota, tu não aprende isso dentro da academia. E aí eu entrei em empresas que me ajudaram a entender isso, e tem na linha esse referencial, assim, e aí a gente conviveu por muito tempo. Tenho ela como essa mulher forte que me inspira, e aí eu começo a conviver com mulheres que são donas de negócio. Isso, me mostra outra possibilidade, né, diferente. Já na INI, a Doris, que era gerente de RH, outro perfil, e aí a INI, a gente está falando de uma empresa familiar, tradicional, de Santa Maria. Eu acabei de me formar, louca para fazer as coisas acontecerem, e eu entro numa empresa super tradicional, que tem o tempo dela. E aí a Doris me ensina a respeitar o tempo, assim, porque a Doris tinha uma calma, uma paciência, uma leitura, uma serenidade para respeitar aquilo que não é o meu tempo, mas é o tempo da empresa. Tá, e tu trabalhaste concomitantemente na rodoviária e na ENI? E na Santa Catarina Transportes. E na Santa Catarina, nas 3 empresas? Nas 3 empresas, exatamente. No final do meu primeiro ano profissional, eu trabalhava com as 3, tinha demanda para mais, e daí, e agora o que eu vou fazer? É isso que eu vou fazer pro resto da minha vida? Eu começava a me perguntar, né? Eu não tinha horário para atender mais. E é por isso que eu montei a Intelectus. Eu fiz disso uma consultoria e monto a empresa depois. Aí já olhando, né, tendo a Aline como referência, entendendo mais gestão de pessoas, entendendo do meu fazer profissional. E aí eu começo a encaminhar nessa direção, assim. E começo a atuar e monto a empresa. A Intelectus também é outro aprendizado. E aí, dentro da Intelectus, seja como sociedade, mas principalmente, eu acho que aí eu começo a conviver, são 13 anos já. Nesses 13 anos, eu acho que dá para olhar para trás e falar eu falo das estagiárias, né? Porque eu tive várias estagiárias. Depois de 3, 4 anos trabalhando, e já como Intelectus, eu seguia atendendo a rodoviária, a INI, várias outras daí nessa época, Itaimbé, enfim, várias outras. E aí eu tinha a possibilidade de escolher os melhores talentos da Psico para trabalhar comigo, e eu escolhi, assim, literalmente pessoas que foram incríveis. E aí, assim como eu aprendia com a Aline, eu tinha estagiárias que estavam se formando e que me ensinaram. Eu acho que eu ensinei muito para elas, mas eu aprendi tanto quanto. Porque aí vem a Júlia, vem a Gabi, vem a Jennifer, vem a Luísa, vem a Kathleen, que é agora a minha última já formada, né? Vem a Luísa, que é intercambista também, vem trabalhar comigo. São várias meninas, a maioria das pessoas. Eu tive alguns meninos, mas principalmente as gurias, e essas são os nomes que eu lembro assim, mais fortes, porque eu tive vários estagiários ao longo desse tempo, muitos. Sempre tinha no mínimo 2, então calcula quantos foram. Mas essas gurias eu lembro em especial, assim, porque elas me mostram uma outra forma de enxergar o mundo. Porque eu fui alguém que vim do interior, de uma cidade pequena, uma mentalidade, e me atrevi a sonhar em estudar e sonhar com um mundo maior. Já as gurias, a Gabi, a Júlia, a Jennifer, são gurias que elas vieram onde o mundo era o quintal delas. Elas já vêm falando mais de uma língua. Elas já vêm sonhando com desbravar o mundo. E aí, hoje, tipo, tem gente dela, elas estão no exterior, no Google, no Nubank, empresas globais, assim, ó, porque elas vêm já com uma mentalidade completamente diferente. Então, eu acho que eu ensinei muito de gestão de pessoas para elas, porque elas entraram, sim, sem conhecer essa realidade, mas eu aprendi a olhar o mundo diferente a partir delas. Eu começo a olhar para o que é uma startup por influência da Júlia.
Então, eu não tinha noção disso. Eu fui conhecer o Google e o Nubank porque a Gabi, que tinha sido minha estagiária, me convidou. Então, eu começo a entender que o mundo tem muito mais possibilidade e aí conviver com gurias que se relacionavam com aquilo que elas faziam, com a vida delas de um jeito diferente, que tinha sido a minha formação. Onde eu aprendi a trabalhar, a sobreviver, enfim, a ter que dar conta, a me preocupar com o que os outros pensam. E as gurias, elas já começam a romper isso diferente, a trazer uma outra forma de se colocar no mundo, que começa a me mostrar outras possibilidades. Então, ensinei, mas eu sou muito grata por tudo que eu aprendi, assim. E aí, daqui, a Luísa, que era intercambista, que veio de outro lugar, assim, e veio trabalhar comigo, ficou um tempo comigo na INI. Então, nossa, traz pra gente outra forma de olhar as coisas. Tem mais alguma mulher na tua lista, Lidiane, que nós vamos ter que, acho que acabar o programa. Tem a vários, Lidiane é a recordista de mulheres deste programa. Eu tentei anotar aqui nas minhas coisas, mas me perdi. Depois ela vai me passar aí pra gente nominar todas. Quem temos mais aí nesses minutos finais? Então, vamos lá. Depois eu acho que tem um momento... Eu fui casada por um tempo, e quando eu me separo, eu estava nos 30 anos. Aí vem um outro time de mulheres, sabe? Que é um momento que eu me separo. Foi uma decisão difícil, porque como mulher vem aquilo, vou ser mãe, não vou ser mãe, o que eu vou fazer? Será que eu vou ficar sozinha? Será que eu vou encontrar alguém? Todos esses dilemas que passam pela nossa cabeça. Sim. E aí, nesse momento, entra a Fernanda, entra a Tati, entra a Monique, entra a Andressa, entra essas outras mulheres que eram professoras, daí sim, já do IFE, já eram mulheres independentes com carreira, né, que tinham a sua vida, e que a gente passa a ser um grupo de parceiras, assim, que se permite sair, curtir a vida, todas de mulheres já independentes, daí eu já estou num outro momento da minha vida, né, e a gente começa a sair, começa a curtir a vida, começa a aproveitar e se permite, então cria um grupo de amizades com mulheres muito fortes também, todas elas independentes, donas de si, né, se bancavam com a sua carreira profissional, e eu passo a conviver com elas nesse momento que eu, né, começo a me permitir, depois de me separar, a sair de novo, a olhar para um mundo diferente, erguer a cabeça. Então, eu tenho essas mulheres que são mulheres muito fortes, assim. Depois, e aí agora mais recente, assim, acho que eu tenho as gurias do vôlei. Eu não posso esquecer das gurias do vôlei, porque eu joguei vôlei na areia e aí a gente jogou por 6 anos vôlei verão. Então, a gente tinha um time que era muito forte também, de cumplicidade, de parceria, de amizade. Depois, no vôlei master, de novo, mulheres que se permitiam ir para um campeonato já agora, tendo que trabalhar, cuidar dos seus negócios. Então, achar esse equilíbrio também, né, e se permitir viver isso. E hoje, assim, dentro daí já do mundo da gastronomia, eu acho que o Verdito, ele existe porque a Deise é minha parceira. A Deise é nutricionista, então a gente toca o Verdito lado a lado, assim, e ela é alguém que eu respeito, admiro um monte, porque ela tem uma delicadeza, assim, para conduzir as coisas, um profissionalismo, uma competência incrível. Então, ela toca toda a parte mais operacional, a parte mais técnica, e eu fecho o olho e não me preocupo com isso, porque eu sei que ela veste a camiseta de um jeito absurdo, assim. Quando surgiu a oportunidade da gente abrir o restaurante ali no Vita, e eu sabia que o melhor caminho era um buffet, eu chamei a Deise e a gente tinha se conhecido numa seleção. Eu tinha avaliado ela para ela ser gerente de um restaurante lá quando eu comecei a fazer a seleção. E naquela época, já na entrevista, o jeito dela se posicionar, passou a existir uma conexão entre a gente. E a gente seguiu se encontrando, se cruzando, enfim, eu chamei ela um tempo depois para gerenciar outro restaurante, porque aquele ela acabou não sendo contratada, não fechou, acho que a proposta. E depois eu busco ela de novo, levo ela para outro restaurante. E aí chegou esse momento, eu pensei, não, mas para tocar essa operação eu quero a Deise comigo. E aí eu vou atrás dela, assim, e ela abraça o projeto e a gente trabalha, e é alguém que eu fecho o olho e confio, assim, porque ela veste a camiseta e faz a coisa acontecer. E não tem, assim, é uma amiga, é uma irmã, é uma sócia, é uma companheira de negócios, enfim,
que a vida me presenteou, assim, e hoje a gente toca o Verdito lado a lado, assim, literalmente. Lidiane, é 1 hora o programa só, então, mas para fechar aí, quem mais temos? Eu acho que a gente tem as mulheres empreendedoras, a gente tem um grupo de mulher empreendedora, Mastermind, que a gente troca, e aí são várias, de novo, são várias. A gente tem encontros a cada 15 dias, né? As gurias da Fisales, a Tati, a Júlia, as gurias da Montesa, são várias, né? E aí a gente literalmente, a Sumai, enfim, a gente senta para discutir negócios e a partir das nossas dores, das nossas perspectivas, assim, porque todas nós, a gente, de certa forma, enfrenta os desafios, enfrenta os mesmos problemas, assim, de tocar a gestão de uma operação, de ter que olhar para o financeiro, de pensar o marketing, de ter que dar conta da rotina da nossa vida, mais o negócio, enfim. Então, são outras mulheres que no dia a dia ali elas vêm me mostrando e me ensinando, seja por questões técnicas dos negócios delas que elas estão partilhando, seja pelas trocas ou pelas risadas que a gente dá. Porque eu acho que é mais do que só aprender conhecimento, assim, a última encontro nosso foi precificação, por exemplo. Mas é mais do que isso. É ter força de apoio, é ter do lado alguém que vai te abraçar, é ter junto contigo alguém dizendo, eu confio em ti, né? Ou vai lá e faz. Então, eu acho que tu cria uma corrente de força que ajuda a gente a enfrentar o dia a dia e fazer as coisas acontecerem. Lidiane, acho que é a primeira história, esse aqui é o 10º episódio do Inspiração, onde a mulher, ela traz as que vieram antes, toda a questão da ancestralidade, né, muito presente, mas também essa importância da gente aprender com as que vieram depois, da gente seguir sempre agregando na nossa trajetória os aprendizados dessas vivências, as quais nós temos a oportunidade de conviver com mulheres mais jovens, né? Não só da nossa faixa, nem só das que vieram antes, mas aprender muito com as que vieram depois e que tem muito, 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 muito para nos ensinar também. Eu acho que isso, para mim, fica muito marcado na tua trajetória, além de ser, obviamente, a recordista de mulheres citadas disparado, não tem nem perto, eu perdi a conta, depois ela vai me dar a lista aí para a gente ter o nome, nominar todas, mas te agradecer, Lidiane, te agradecer por tu compartilhares com a gente essa vivência, com certeza quem conhece a tua história talvez não tenha, e talvez nem tu tivesse até esse exercício, essa dimensão do quanto o protagonismo feminino está na tua história, o quanto está no teu DNA, e o quanto te construiu até aqui, e o quanto vai te levar ainda para onde tu quiseres. Então, muito obrigada mesmo, com certeza tu és uma grande inspiração para todas nós. Só agradecer essa oportunidade, esse momento, me fez olhar para tudo isso e ter a dimensão, assim, do quanto cada uma vai forjando aquilo que hoje eu sou, assim, e o quanto eu sou grata por isso. Porque eu acho que elas não só elas vão me moldando, vão contribuindo e construindo, mas elas também compõem muito da minha referência, da minha inspiração, da minha força de realização, assim. Eu acho que muito de ter tanta força de fazer as coisas acontecerem é porque tem tantas mulheres por trás, assim, de alguma forma, me influenciando. Obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Ai, que linda a tua história!